Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo argentino, ganhou mais alguns dias de descanso e não se apresentou junto ao elenco do Lyon para o início da pré-temporada. Demonstrou interesse na contratação do jogador e ouviu que Textor pediu 40 milhões de euros para negociar o atleta. O jogador desenvolveu alguns problemas psicológicos por conta dessa situação e essa é a real situação de Lucas Paquetá hoje. De longe, o Flamengo observa tentando aí uma contratação ou tentando aí a possibilidade de contratar o jogador, que não descarta a possibilidade de voltar para o Brasil e de jogar no Flamengo. Jogador que não descarta a possibilidade de voltar para o Brasil e de jogar no Flamengo. Ele quer recomeçar a carreira, ele quer meio que começar tudo de novo, ganhar um novo fôlego, ganhar um novo ar para prosseguir com a sua carreira, inclusive com a possibilidade de retornar à seleção brasileira, visto que daqui a um ano a gente tem Copa do Mundo de seleções, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, antes de falar sobre a situação de Rodrigo De Paul. Deixa eu falar sobre a situação de Boto e BAP, porque o clima está estranho entre o presidente do Flamengo e o homem forte do futebol, José Boto. O que acontece é o seguinte, essa semana, da semana passada para cá, teve muitas situações envolvendo o departamento de futebol. Começou com aquele print vazado do Pedro, né? Que Pedro, ninguém pagaria 15 milhões de euros no Pedro e tal. Aquilo ali já foi causando um desgaste na relação de Boto e BAP. E aí veio o sábado a notícia sobre a contratação do Mickey Johnston. E ontem saiu sobre a desistência do Flamengo do Mickey Johnston. A informação, gente, é que quem desistiu foi a desistência, ela partiu direto do presidente BAP. E isso pega a gestão do BAP e expõe a gestão do BAP. Por quê? O BAP, ele disse que não iria se meter no futebol. Se bem que teve uma entrevista que ele falou que a caneta dele seria mais para vetar do que para opinar. Então ele vetou. Mas ele disse que não iria se meter, que o futebol ficaria por conta dos profissionais. E aí tá lá o Boto, que é um profissional que ele escolheu e ia fazendo uma contratação, assim, cara desse jeito para um Flamengo que espera na janela se reforçar, mas porém se reforçar com jogadores melhores. E aí a informação é que o clima está estranho. Inclusive, neste momento, eu estou gravando esse vídeo aqui 5h30 da tarde da segunda-feira, dia 7 de julho. Neste momento, as negociações estão paralisadas até que aconteça uma reunião entre José Boto e Luiz Eduardo Batista, o BAP. A expectativa é que essa reunião aconteça ainda hoje ou nos próximos dias e que os dois aparem as arestas e o Flamengo consiga continuar aí e começar a janela que começa depois da manhã, no dia 10. Vale lembrar que não passa pela cabeça do BAP, por agora, demitir o José Boto. O que pode acontecer é o português estar insatisfeito com a interferência do BAP nessa negociação e pedir demissão. Isso pode sim acontecer, até porque o português essa semana acabou que ficou muito exposto devido a todas essas situações. A situação do Mickey, a situação do Pedro e outras situações que vão acontecendo no dia a dia no Ninho do Urubu. Muitas coisas acontecendo. Teve o lance de ter diminuído a multa do Gerson, teve a outra situação também envolvendo a multa do Eric Pulgar também, que foi diminuída. Enfim, o Boto nesse momento ele entra num processo, numa rota ali que a gente já está acostumado a saber o que vai acontecer no final disso. Esperar para ver se o BAP vai ter essa reunião com ele, se o BAP vai ter essa conversa com ele e qual será o desfecho do BAP depois dessa conversa. Por falar em desfecho, a verdade sobre o Rodrigo De Paul apareceu e eu falava aqui hoje de manhã. Eu falei, gente, eu não vou mentir pro torcedor rubro-negro, eu gostaria muito que o Rodrigo De Paul viesse pro Flamengo, eu gostaria muito que o De Paul fosse jogador do Flamengo, principalmente agora que a gente não vai ter nem o Pulgar e nem o Gerson, jogadores de marcação ali no meio campo. Eu acho que o De Paul cairia como uma luva, era um jogador que ia ser igual o Jorginho, ia vestir a camisa e ia parecer que estava aqui há 50 anos. Só que não teve negociação
Informação que saiu na tarde de hoje no Jornal Globo é que não teve negociação e que a diretoria do Flamengo não tem interesse em contratar Rodrigo De Paul. O Flamengo não fez proposta, o Flamengo não apresentou projeto, o Flamengo não fez absolutamente nada. Inclusive, o futuro do De Paul está muito próximo de ser definido, jogador que deve ir para o Inter Miami. Eu até falei de manhã que o Inter Miami estava negociando. Cara, tá muito avançada a negociação entre Inter Miami e Atlético de Madrid, e é o que eu falei, o peso Messi conta muito nessa hora. O De Paul, ele é amigo pessoal do Messi, é um defensor do Messi dentro de campo, todo mundo sabe disso, e isso está contando muito, está pesando muito na decisão do jogador. A informação que saiu no jornal o Globo é que não houve nem negociação e que a diretoria do Flamengo era quem não estava interessada na contratação de Rodrigo De Paul, jogador de 31 anos que foi colocado à venda pelo Atlético de Madrid por 97 milhões de reais. E daí eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você tentaria uma proposta? Você acha que o Rodrigo De Paul, ele vale 97 milhões de reais? O jogador está com 31 anos, campeão do mundo pela Argentina em 2022, jogou agora o Super Mundial, a primeira fase com o Atlético de Madrid, é um jogador cão de guarda, primeiro volante ali, nato, marcador, serrote, filho, deu mole é vapo. Você contrataria ou não o Rodrigo De Paul? Você acha que seria ou não uma boa contratação para o Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero ouvir a sua opinião. Queria também que você fizesse nos comentários uma avaliação sobre o trabalho do José Boto. O que você acha do português até aqui? Eu até falava com alguns amigos meus. Falei, cara, o primeiro ano do Marcos Braz no Flamengo, o Marcos Braz, ele traz o Bruno Henrique por 27 milhões, o Rodrigo Caio por 25 milhões, ele traz o Arrascaeta por 67, que foi a contratação mais cara do Flamengo naquele momento. Ele trouxe também o Gerson por 40 e poucos milhões. Trouxe o Rafinha e o Felipe Luiz de graça, isso no primeiro ano. O Pablo Mari por 4 milhões. Tipo assim, o Marcos Braz, ele teve um primeiro ano muito mais, pelo menos até agora, muito mais tranquilo. Vale lembrar que há uma diferença também. O Landim, ele pegou caixa com mais dinheiro do que o presidente BAP, então na primeira janela não tinha muito dinheiro, mas essa janela de agora, ela é toda do Boto, porque tem dinheiro, agora tem que ir pro mercado. Casa, o clube de regatas do Flamengo. E é evidente que é uma contratação que o Flamengo aprova, tendo em vista que a negociação com o West Ham não seria... pessoal, Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo argentino, ganhou mais alguns dias de descanso e não se apresentou junto ao elenco do Lyon para o início da pré-temporada. O futuro do meia está em aberto. O Benfica demonstrou interesse na contratação do jogador e ouviu que Textor pediu 40 milhões de euros para negociar o atleta. O Lyon foi rebaixado no campeonato francês em função de algumas irregularidades em relação ao fair play financeiro cometidas pelo próprio John Textor. Tá mais enrolado que carretel de linha lá na França, né? Porque não é igual aqui no Brasil, que pode fazer o que quer no futebol. O que eu quero dizer, a torcida do Flamengo invadiu as redes sociais do jogador pedindo o jogador no Flamengo. A informação que eu tenho é, se oferecer 35 milhões, ele vende. O Flamengo tem esse dinheiro. Tá? Tem. Eu não sei por que o Flamengo fica querendo pagar 5, paga 35 num cara que vai vir para decidir. Um cara que vai fazer a diferença. É isso que eu não consigo entender. Mas vamos lá. A informação que chega do Mauro César Pereira é que o departamento de futebol do Flamengo pretende contratar um jogador de destaque e com perfil decisivo, que a contratação do tal do Mickey Johnston seria para
compor o elenco, mas que o Flamengo quer contratar. Gente, é evidente que tem que fazer isso. O Gerson era um dos jogadores decisivos do Flamengo, foi embora. E eu confio nas informações que trazem o Mauro César Pereira. E por que não trazer o Almada? Né? Que já demonstrou em outrora querer jogar pelo Flamengo, a torcida está em frenesi por ele. Enfim, vamos aguardar. A realidade é que está tudo travado, por conta desse entreveiro aí do Boto com o Bar. A ver. Você que está aí, se inscreva no canal, achando